Outro dia eu estava estudando um dos clássicos do cinema. Eu sinto que eu comecei muitas mensagens dessa forma. Mas é outro filme dessa vez. E o título do filme, traduzido para português, seria alguma coisa do tipo O Bom, o Feio e o Mal, né? Traduzido do italiano. Não sei se alguém já ouviu falar desse filme. Acho que em português o título ficou como Três Homens em Conflito. É um filme de pistoleiro norte-americano dos anos 60. Talvez seja por isso que ninguém ouviu falar. Mas é um dos clássicos do cinema, o Daisuke que estudou coisa de cinema deve conhecer, ou não. Mas é um filme muito interessante. Eu primeiro falava assim, nossa, esse filme aqui parece muito bom, porque o título chamou tanta atenção que eu achei que o filme ia ser bom. Imagina, né? O título é O Bom, o Feio e o Mal. Em inglês eles colocaram em outra ordem, eles falaram o bom, o mal e o feio. Eu falei, mas por que tem o feio no meio da história? Você está falando sobre uma pessoa boa, uma pessoa má. É normalmente sobre isso que a gente pensa, né? O que é bom, o que é mal. E no meio do caminho tem o feio, não é nem o médio, né? Se a gente for pegar a carta lá de Laodiceia, fala assim, ó, quente, frio, morno, né? O feio. Você fala assim, caraca, deixa eu pegar a tradução aqui. Eu não conheço nada de italiano, fui tentar ver se não era uma tradução meio errada. E não, a palavra é pior do que feio. Então eu vou ficar com feio, né? Mas, enfim, me chamou muita atenção, porque o que será que esse filme fala? Aí eu fui estudar realmente para ver o que o filme falava, muito mais tarde, né? Me chamou a atenção por muitos anos, e só no mês passado eu fui tentar ver um pouquinho melhor sobre o que fala. E é sobre três pistoleiros, três foras da lei, no Velho Oeste americano, e eles estão lá vivendo a vida deles. Normalmente os pistoleiros fora da lei é aquele filme de o cara, ele saca a arma melhor que todos os outros, ele nunca erra a mira, e ele sempre consegue o que ele quer. Normalmente as histórias são desse jeito, mas tem três. Então, certamente, se tem três, não são todos eles que vão conseguir o que eles querem. Ainda mais porque um deles é bom, um deles é mau e outro é feio. A gente sabe pelo cotidiano que normalmente as pessoas que não são tidas por muito elogio nas aparências não conseguem tanto assim o que querem, e o que acontece com esse personagem. Ele é meio brutamonte, ele é meio sem jeito, ele fala feio, ele é feio e ele não se porta muito bem. Ele age feio também. Então, todas as coisas que descrevem em todos os aspectos ele. E o bom, por mais que ele é um fora da lei, ele tenta ter um código de ética. Ele é um pistoleiro, mas ele evita matar as pessoas. Ele é aquele vilãozinho, mas do benzinho que a gente vê nos filmes. E o mal é só mal. Ele é um pistoleiro, ele é fora da lei, ele mata quem ele quer, ele faz tudo o que ele quer, ele engana as pessoas, tudo para o próprio bem, porque ele quer conseguir os objetivos dele. Ele tem uma moral reprovável. Esse tema me inspirou a meditar. São três posturas muito interessantes que me fizeram perceber que a gente tem muitas vezes essas mesmas posturas em relação à pureza de coração também. Ser bom, ser mal, ou agir feio também. Mas a gente vai falar sobre o coração puro e sobre três personagens na Bíblia que também demonstram essas três formas de agir, semelhantes a esses personagens que a gente vai ver. Eu chamei de forma semelhante o impuro, o ingênuo e o inocente. Eu mudei um pouco da ordem, coloquei o mal primeiro, né? Mas a gente vai falar sobre a pureza interior, que na palavra de Deus a gente vê que feliz é quem tem o coração purificado, porque verá Deus. Ou no texto que a gente vai abrir lá em Mateus 5, versículo 8, né? Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Esse é o texto que a gente vai meditar nessa manhã. E nesse filme, a gente tem esses três personagens, os três pistoleiros, e eles estão à procura de um grande tesouro, o grande objetivo do filme inteiro. Os três querem o grande tesouro, os três querem só para eles mesmos, inclusive não querem dividir com os outros dois. O bom, ele sabe uma informação sobre o tesouro. Ele sabe exatamente onde o tesouro está enterrado. A gente pensa assim, isso vai ser muito útil para conseguir o tesouro. O feio, ele sabe mais ou menos onde o tesouro está enterrado. Ele tem uma localização meio abrangente. Isso também ainda é útil. Ainda mais se eles trabalharem juntos, talvez eles vão chegar lá. E o mal não sabe nada. Ele só sabe que os outros dois estão correndo atrás do tesouro, mas como ele quer muito o tesouro para si, ele vai perseguir os outros e ele vai fazer de tudo, enganar as pessoas para conseguir descobrir onde está o tesouro e tirar os outros do meio do caminho. A gente vê que o mal, por mais que não tenha direito nenhum sobre o tesouro, ele ainda vai tentar correr atrás e vai fazer de tudo. Três pessoas na Bíblia eu vi que têm muito em comum com essa história dos pistoleiros. Eles são Saul, um jovem amalequita, e Davi. E a história deles aparece no segundo livro de Samuel. Primeiro a gente vai ver sobre Saul.
ele é semelhante a esse mal do filme. Não que Saul por si só fosse uma pessoa mal, afinal Deus o escolheu, mas ele agiu de uma forma semelhante no final do seu período como rei. Ele faz, a partir de certo momento, coisas claramente reprováveis, claramente erradas, desobedecendo a Deus e ainda falando que não está desobedecendo. Ele tenta argumentar contra Deus, ele já está sem entender mais nada sobre os seus arredores, sobre o que está acontecendo. Semelhante ao mal, que tenta fazer de tudo, enganar, matar e perseguir os outros. A gente vê lá no 1 Samuel ainda, antes de entrar no segundo, no capítulo 15, está escrito o seguinte: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Mas Saul e o exército pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Saul recebeu uma ordem clara de Deus. Deus tinha falado que, eu li meio cortado para quem está vendo. Não precisava de nada daquelas coisas. Agora Saul pensava diferente de Deus. E pelo seu próprio juízo, pelo seu próprio discernimento, ele decidiu guardar as coisas depois de Deus dizer que tinha que destruir. Saul escolheu algo que ele sabia que estava errado. E Deus disse que se arrependeu de tê-lo colocado como rei, porque ele abandonou e não seguiu as instruções. A obediência foi esse ponto de virada de Saul. A obediência foi o que caracterizou ele aqui como o impuro, aquele que não seguiu as ordens de Deus. Olha só como Jesus fala sobre a pureza interior lá em Mateus 23. Ele está falando aos fariseus e mestres da lei. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como os túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Assim como um sepulcro chique, que eles pintavam de branco a pedra, não ficava com cor de pedra, parecia muito bonito, pintado de branco por fora. Branco, ainda naquela época, eles remetiam à pureza, alguma coisa assim. Você pensava, nossa, isso daí deve ser algo puro. Mas por dentro você sabe que tem corpo morto e que está cada dia mais apodrecendo. E é o que Jesus fala quando tem alguém que vive uma vida de impureza, mas tenta ter a aparência de bondade. Saul, que disse assim, eu guardei o melhor para consagrar para Deus, para ofertar para Deus. Ele tentou argumentar. Ele tentou dizer, e com as palavras dele soava muito bem. Imagina uma pessoa chegando para você falando assim, olha só quanta coisa eu tenho para ofertar para Deus. A gente vai dizer, glória a Deus, né? Deus é bom. Mas por dentro não era essa a motivação. Por dentro o que estava era a ganância, porque afinal quem iria agenciar as coisas que ele ia entregar para Deus era o próprio rei, que era Saul. Por dentro tinha ganância, por dentro tinha coisas impuras que Jesus disse, ai dessas pessoas. Em algo que não é do Senhor. É a mesma coisa que querer um tesouro sem a gente merecer. É a mesma coisa que tentar um caminho que não faz sentido. E Deus reprovou o rei. Deus reprova quando nós temos nos nossos corações impureza também. Não sejam
as nossas vidas apenas de palavras, mas de ações, e não sejam nossas ações apenas do que aparenta, mas de motivações cheias da vontade de Deus. Que a gente possa ter nos nossos interiores também uma motivação correta e, por nossa motivação correta, atitudes coerentes com o que a gente também fala. Lá em Mateus 15, Jesus diz que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca o torna impuro. Ele estava respondendo a críticas de pessoas que eram motivadas por insatisfações pessoais e não pela palavra de Deus. As pessoas criticavam Jesus e Jesus estava lá falando da palavra de Deus e parecia que as críticas das pessoas faziam sentido. Até que depois Jesus foi apontar para eles que na verdade não era. Na verdade, as críticas que eles diziam vinham do seu próprio coração e saíam em pureza. Ele estava falando, naquele caso, sobre o assunto de comer comida sacrificada aos ídolos, que ele dizia que não era impuro, pelo contrário, as suas palavras, se motivadas mal, eram impuros. Se a gente quer falar porque a gente quer provar que a gente está certo, se a gente quer falar porque a gente sentiu injustiçado, a gente precisa responder alguma coisa. Se a gente quer agir porque a gente acha que a gente merece algo, a gente tem que rever nossos corações. Talvez isso seja uma forma de agir que Deus vai considerar impuro. Não são nossas perspectivas, mas a de Deus que vai julgar. No final do filme, esse personagem, o mal, ele chega muito perto do tesouro. Ele consegue enganar todo mundo, ele encontra o tesouro e ele está lá, diante dos outros dois pistoleiros, tentando pegar para si. Mas ele termina morrendo. E Saul também, da mesma forma, quando ele pecou, ele também morreu. A gente vê que, no caso, a morte aqui, eu estou colocando como um símbolo da infelicidade. Porque o impuro, ele é infeliz quando ele tenta pegar alguma coisa para si que ele não merece e ele jamais terá verdadeiramente. O impuro, ele é infeliz porque ele tenta ver com olhos que são cegos e não enxergam a Deus e o caminho de Deus. Ele não vê a Deus, mas ele vê a si mesmo. Quando nós agimos conforme os nossos corações, conforme o nosso discernimento, nós também somos impuros e nós também encontramos com infelicidade. O segundo personagem é o ingênuo. Antes de falar do ingênuo, eu vou falar um pouquinho sobre como eu achava, por muitos anos da minha infância, que era o que significava a palavra ingênuo. Eu assistia um desenho que chamava Dragon Ball. Não sei quantos aqui já ouviram falar, mas nesse desenho tinha o personagem lá, o personagem principal, ele era o Goku, e ele tinha uma nuvem que podia voar pelo céu e que ele podia subir na nuvem e se locomover em qualquer lugar. Era incrível, e você falava, nossa, eu queria ter uma nuvem dessas, mas só ele conseguia subir na nuvem. Todos os outros personagens que tentavam subir na nuvem caíam. A nuvem não deixava eles subirem porque disse que a nuvem só aceita quem é puro de coração. Eu falei, nossa, bonito isso daí, né? Nossa, uma metáfora aqui para a vida cristã, né? A gente tem que ser puro de coração, a gente tem que encontrar com Deus, né? Ir para as nuvens assim. Mas o jeito que eles mostravam o que era puro de coração sobre o personagem, eles falavam assim, é porque ele é ingênuo, ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Alguém pega e fala alguma coisa, né, com segundas intenções, ele não vai entender. Alguém fala um sarcasmo, ele não entende, ele é ingênuo, por isso ele pode subir na nuvem. Aí eu fiquei um pouco confuso. Eu não entendia muito bem por quê, mas conforme eu fui crescendo e confrontando com a palavra, eu percebi que muitas vezes a gente pensa que alguma pessoa saindo da impureza é simplesmente fechar os olhos e não mais prestar atenção nos seus arredores, e por não saber o que é bom e o que é certo, talvez seja puro, o que não é verdade. A gente pensa às vezes que lendo lá no Gênesis, Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e por isso eles ficaram distantes de Deus. Então o conhecimento às vezes soa como se fosse algo ruim, mas não foi isso que aconteceu. Adão e Eva se distanciaram de Deus e pecaram, não porque comeram do fruto, mas porque eles desobedeceram ao Senhor. Comer do fruto foi consequência, foi a desobediência em si. Não é causa, mas foi causado. A gente tem que buscar entender o que é certo e o que é errado, não da nossa perspectiva, como a gente viu no mal, no impuro, mas também não fechando nossos olhos. A gente tem que debruçar sobre a palavra, a gente tem que orar e buscar da direção de Deus, porque a gente não tem discernimento. Se olhar com nossos olhos humanos não funciona, fechar os nossos olhos também não. Na história do filme, ele mostra o caminho do feio. O feio é essa pessoa ingênua, essa pessoa que não sabe o que está fazendo, por mais que ele tenha a direção do lugar, ele sabia onde o tesouro estava. Ele tomou as decisões tão erradas durante a história, ele podia ter conseguido tudo para ele se ele tivesse feito certo. Mas toda vez que ele se via num caminho que tinha uma opção ou outra, ele escolhia a pior opção. Ele podia fazer um aliado e ele ia contra o aliado. Ele podia chegar para o tesouro, ele ia distante do tesouro. Ele era ingênuo, ele não conhecia a realidade que ele tinha e não tinha discernimento para tomar decisões. Muito semelhante a esse jovem amalequita que a gente vê no texto de 2 Samuel, a partir do versículo 3, no capítulo 2.
Davi então perguntou para esse jovem amalequita, de onde você vem? E ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. O homem contou, nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera notícias, como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Então ele se virou e me viu e chamou-me gritando, e eu disse, aqui estou. E ele me perguntou, quem é você? Sou a amalequita, respondi. Então ele me perguntou, venha aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e os trouxe a ti, meu senhor. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável pela sua própria morte, porque a sua boca testemunhou contra você quando disse, matei o ungido do Senhor. A gente já sabe pela história que Saul tinha sido condenado por Deus. Saul inevitavelmente ia perder o reino e iria morrer. Mas a gente vê aqui que o jovem também foi. Ele foi condenado por uma atitude que na guerra seria a melhor atitude que você poderia fazer. Imagina, você é inimigo de uma certa nação, e você vê o rei daquela nação, que era um rei decadente, e um outro que era o próximo rei, que estava ascendente, inimigo desse primeiro rei. O que você pensa? Eu vou agradar o rei que está inimigo do primeiro, vou pegar os pertences, vou falar que eu matei, vou pegar a honra, a glória de ter matado o rei anterior. Ele ia, inclusive, se fosse uma situação comum aos outros povos, né, em outro lugar, ele iria ser recompensado, talvez ele não iria nem ser preso, nem ser destratado por ser do povo inimigo, talvez ele pudesse até fazer parte desse povo que estava na ascendência. Essa era a lógica do jovem amalequita que chegou e disse que matou Saul. A gente vê em outra parte do texto bíblico que Saul já tinha morrido. Muito provavelmente esse jovem chegou, Saul já estava morto, ele roubou o cadáver de Saul e tentou tomar a conquista da morte de Saul para si mesmo. Esse jovem escolheu a forma que ele queria ver as coisas, uma forma que também queria buscar o tesouro para si, mas era uma forma incondizente com a realidade. Quantas vezes da nossa parte a gente também tenta esticar ou mexer na palavra de Deus e falar assim, talvez Deus está falando alguma coisa desse tipo, talvez o que Deus tinha revelado eu poderia aplicar um pouquinho dessa forma. Deixa eu mudar a tradução da Bíblia para ver se fala um pouquinho mais com o que eu estou pensando aqui. Isso daí são formas que às vezes parecem discretas no nosso dia a dia de distorcer a palavra de Deus, de evitar o confronto com o que a palavra fala, de ter alguns textos preferidos e nem sempre ler outros, porque alguns doem muito nos nossos corações. Mas quando a palavra nos confronta, isso inevitavelmente vai doer. Mas vai doer para a pureza, vai doer para a santidade. Do que a gente ter grandes discursos sobre a palavra, muito melhor para o cristão é buscar e se prostrar diante do Senhor pela sabedoria dele. Do que eu ter um grande discurso eloquente, vale muito mais eu falar o que o texto diz. Não é pureza tentar ver com o olho que está sujo. Não é pureza tentar fechar os olhos diante de Deus e caminhar por um caminho cego que não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que começar pela vontade de Deus. A primeira coisa está expressada na palavra do Senhor. Essa é a nossa base, pela base que a gente vai tomar conclusões, que a gente vai tomar decisões, que a gente vai ver o que é certo ao nosso redor. Começa pela sua palavra. Depois a gente entende os nossos arredores. Que nossos valores também sejam semelhantes dessa forma. Primeiro, começando pelos valores do reino, para depois a gente pegar para nós mesmos. Não pegar a minha ética e tentar ver por que Deus parece injusto aos meus olhares, mas tentar ver por que a justiça de Deus, se é diferente da minha, como eu ajusto. Que os nossos valores sejam valores do reino. E, em primeiro lugar, não quanto nós conhecemos das coisas do mundo, não quanto nós temos de experiências ou nós poderíamos dizer sobre os nossos arredores, mas buscar a direção de Deus. Não é sobre ter boas intenções, é sobre buscar a intenção do Senhor. O ingênuo também é infeliz, porque ele tenta pegar para si algo que ele não sabe onde está, e por isso ele jamais alcançará. O ingênuo, ele é infeliz porque ele fecha os olhos para o que é de Deus. Mas agora a gente vai ver sobre o inocente. Sobre Davi, quando ele estava confrontando esse jovem amalequita. O jovem amalequita que achou que era certo matar o que Davi chamou o ungido do Senhor, o ungido de Deus. Saul, por mais que ele estivesse em pecado, condenado por Deus e abandonado pelo seu espírito, ele ainda tinha sido no começo escolhido, ungido por Deus,
A única pessoa que poderia ter direito de tirar Saul do poder era aquele que concedeu, o próprio Deus, não outra pessoa, outra figura humana, mesmo que esse fosse o próximo rei, Davi. Davi tinha consciência disso. Ele tinha tanto temor em relação ao que Deus tinha ungido, que por 2 oportunidades ele pôde matar Saul, que estava perseguindo e tentando matar o próprio Davi, e ele não o fez por temor do Senhor. Esse foi o discernimento de Davi. Algo que parecia ilógico. Se ele poupasse Saul, muito possivelmente ele seria morto por Saul. E Deus o poupou, não foi isso que aconteceu. Ele foi contra o senso comum, mas ele foi de acordo com o senso de Deus. Davi sabia que a vida de Saul pertencia a Deus e não a ele mesmo, e por isso ele foi considerado inocente da morte de Saul. De todas as oportunidades que ele teve para matar Saul, ele não matou. Saul morreu por conta própria, na verdade, quando ele foi enfrentar os inimigos e perdeu. E daí então, Davi se tornou rei. Sobre adorar a Deus no santo lugar, olha só o que o próprio Davi, esse Davi que tem essa vida de inocência, diz, lá em Salmo 24. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Aqui, mãos limpas e coração puro, a gente poderia traduzir de uma forma mais literal para mãos inocentes e um coração que é limpo. É isso que está escrito. A inocência e a pureza, elas estão relacionadas. A gente vê na vida de Saul, aquele que foi impuro, que todas essas coisas ele fez. Ele foi até ídolos falsos, ele foi até pessoas que tentavam, uma vidente lá para tentar invocar Samuel, para tentar saber o que fazer. Ele foi completamente distante. Ele tinha lá o altar de Deus do lado dele. Ele podia buscar, consultar o Senhor e ele não o fez. Agora, Davi, ele deixou as mãos inocentes. Por mais que Davi, está escrito na palavra, ele matou muita gente. Mas todas as vezes que ele fazia isso era por ordem de Deus. Quando por conta própria, a única vez que ele matou alguém que não era por vontade de Deus, a Bíblia chamou isso de pecado, deixou vergonha pública, não só pública para aquela época como até hoje, e Davi se arrependeu, porque aquilo que ele tinha feito era errado. Ele entendia que ter mãos inocentes era a mesma coisa que ter um coração limpo, e não um coração que já era puro por conta própria, mas limpado, um coração que era purificado. A gente sabe que Davi tinha pecado muito, assim como nós também pecamos, e não necessariamente por causa disso a nossa vida é em desespero ou fadada ao fracasso, ao pecado que a gente vive. Mas como Davi pediu perdão e foi purificado por Deus, nós também podemos. O filme ele termina com a vitória do personagem que é o bonzinho, né? Ele pega a parte do tesouro que era para ele faz o que é certo e final feliz. Mas a gente vê que ele termina ganhando porque ele já sabia para onde ir. Não é só porque ele parecia bom, mas por causa da informação que ele recebeu. Não era por conta dele mesmo, mas por conta da direção que ele tinha. E essa também foi a história de Davi. Ele tinha uma direção boa. Quando ele acertava por causa da direção. E quando ele errava, ele sabia para onde ele tinha que voltar. Sobre essa pureza de coração. Às vezes a gente tem muito medo de não viver uma vida pura, de não viver uma vida de acordo com Deus. E esse medo está correto, porque a gente muitas vezes erra, muitas vezes pecamos, muitas vezes nos vemos impuros diante do Senhor, mas isso não é motivo para nós nos afastarmos, motivo para nós nos desanimarmos e reduzirmos a nossa vida com o Senhor. Pelo contrário, é mais desespero da gente buscar arrependimento. Que nem uma roupa que a gente compra, a gente pensa assim, uma roupa novinha. Quando eu compro ela está limpa, ela nunca foi usada, ela nunca foi suja. Eu não sei como vocês fazem, mas a minha mãe ensinou que toda vez que eu compro uma roupa, eu tenho que lavar antes de usar. Eu nunca entendi por quê, porque da fábrica ninguém usou, né? Por que ela estaria suja? Mas a gente pensa assim, né? Ela passou por um monte de máquina, ela passou pela loja, talvez outras pessoas provaram a roupa antes, ela está novinha em folha, mas na dúvida deixa eu limpar. Entre uma roupa novinha e uma roupa lavada, eu acho que muitas vezes a gente vai escolher uma roupa lavada porque a gente sabe o processo que ela passou. Entre uma aparência pura e ser purificado por Deus, é sempre melhor a gente escolher uma vida que é purificada pelo Senhor. E a máquina de lavar do Espírito Santo é a melhor de todas, gente. Vamos lá buscar. Não é Brastemp, é melhor, hein? Nossa, propaganda. Eu nem tinha nascido nessa propaganda. Mas a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que viver de acordo com Ele e constantemente ser lavados. Que nem uma roupa que a gente não vai usar 30 vezes até ela ficar marrom de novo, a gente lava todas as vezes que a gente for usar. Da mesma forma, nossas vidas. A gente busca a pureza não porque a gente está pensando no nosso pecado, porque a gente se importa muito com a pureza, com a vontade do Senhor. A cada dia a gente tem que se dobrar, a gente tem que buscar, e por mais próximos que a gente esteja, a gente vive uma vida purificada. E com isso a gente também encontra com alegria, que Davi também descreve dessa forma, lá no Salmo 19.
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Vamos buscar da mesma forma essa direção que vem do Senhor e que alegra nossos corações. Vamos buscar obedecer os limpos mandamentos de Deus, porque eles também nos purificam. Não são obrigações a gente seguir a palavra, pelo contrário, é o que nos torna uma vida limpa, uma vida que nos dá luz para mostrar os nossos caminhos. A gente não sabe o que é certo por conta própria, a gente está na mesma situação do impuro e do ingênuo. Ou você olha com olhos sujos, ou você fecha os olhos. Essa seria a nossa vida. Mas a gente pode encontrar com a luz de Deus, que mostra um caminho. O inocente, ele é feliz porque ele tem a luz da vontade de Deus. O inocente, ele é feliz porque por sua obediência e zelo, ele vai ver a Deus. E é isso que fala o versículo que a gente está vendo. Felizes são os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Nossos corações purificados podem ver a Deus porque Ele demonstra da sua luz, na sua orientação, nas nossas orações, na palavra, no debruçar contínuo e diário diante do Senhor. Na nossa jornada da busca interior, então, a gente tem essas três opções. Tem o caminho do impuro, que olha para o lugar errado, que tenta ver um valor para si mesmo com suas próprias forças. A gente tem o caminho do ingênuo, que fecha seus olhos, que tenta ir para o caminho certo, só que sem saber para onde é, sem saber a direção. E a gente tem o caminho do inocente. O inocente é aquele que olha para Cristo, não é aquele que não cometeu erros, mas é aquele que é perdoado dos seus erros. É aquele que conhece a sua impureza e é purificado por Deus. Então, se você também tem lutado com a sua impureza diariamente, não tente se corrigir com suas próprias forças, porque você vai falhar. Mas busque a alegria que há em Deus. Não é uma cobrança, mas a alegria no Senhor. Se você tem escolhido a si mesmo em vez de Deus, então fica o convite de entregar essas decisões para o Senhor e viver a cada dia em obediência e em zelo pelas palavras, pelas ordenanças, pelos seus mandamentos. E se tem também alguém que tem ouvido, que não conhece a Cristo, e as dores do mundo, as corrupções, as coisas que a gente ouve, notícias, hipocrisias, mentiras, enganações, argumentações sem fim, coisas que apertam seu coração, parecem que não têm solução. Tem uma boa notícia, porque existe plena alegria em Jesus Cristo. Ele é aquele que dá luz aos nossos olhos e limpa os nossos corações. Então eu convido, se tem alguém que não tem vivido em Jesus Cristo, convido a orar e crer, e convido a orar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos orar, cada um, nesse momento, pedindo que o Senhor sonde seu coração. Nós já sabemos que por conta própria nós não podemos ver, nós não podemos discernir o que é certo e o que é errado, mas o Senhor é aquele que pode apontar, não apenas apontar nossos erros, mas apontar também a direção da purificação, a direção de uma vida agradável no Senhor, de uma vida que nós temos dignidade de cantar, não porque nós somos dignos, mas porque nós somos santificados. Então peça diante do Senhor nesse momento, para que a cada dia Ele possa sondar e mostrar, por mais que sejam às vezes detalhes pequenos, detalhes discretos, coisas que parecem que não interfeririam tanto na sua vida com o Senhor, mas se Ele apontar, busca apresentar diante dEle, busca arrependimento. Vamos orar nesse momento, porque só o Senhor é aquele que nos aponta um caminho de verdade, justiça e alegria. Senhor Deus, nós ouvimos pela Tua palavra que são felizes aqueles que são puros de coração. Então nos ajuda nesse momento a não buscar por conta própria a pureza, mas buscar a Tua vontade que ilumina e purifica nossas vidas. Que nós possamos ter um caminhar que não é cego e que não fecha os olhos, mas que busca da Tua direção, da Tua orientação,
nos ajuda a ter disciplina no dia a dia para buscar Teus ordenanças, para debruçar na Tua palavra, para pedir perdão dos nossos pecados, para buscar cada dia sermos mais puros e mais santos. Deixa nossos corações mais atentos para coisas pequenas e que elas incomodem a cada dia mais, para que a gente queira ser limpo e completamente puro diante do Senhor. Que a gente não deixe passar coisas que parecem só detalhes. Que a gente não feche nossos corações porque alguma palavra que vem de fora soa esquisita, mas que a gente possa ouvir a Tua palavra, a Tua voz que alcança nossos corações. Por favor, nos orienta nessa caminhada para que a gente possa Te ver e Te vendo a gente possa encontrar com a felicidade, com a alegria. Porque o Senhor é majestoso, é santo, e por mais que o Senhor seja santo, com toda a Tua majestade, ainda nos permite Te ver sem sermos queimados, sem sermos condenados por Tua santidade. Por favor, continua nos ajudando, não apenas nossas vidas individuais, mas a vida da Tua igreja, dessa comunidade da Holly Suzano, da Tua igreja no Brasil, da Tua igreja no mundo, de todos aqueles que buscam e clamam pelo Seu nome, possam encontrar com purificação, possam encontrar com o Senhor que está nesse caminho, com o Senhor que mostra da Tua luz. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, purificar nossos corações, para que nossas palavras e nossos passos, nossas ações, nossas atitudes sejam completamente de acordo com a Tua vontade. Por favor, seja conosco e com aqueles que também possam vir a crer no Teu nome. No Seu nome a gente ora e a gente te agradece. Amém.